A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Vamos meditar na palavra de Deus? Pois bem, hoje Deus tem uma palavra maravilhosa para o meu e o seu coração. Como nós temos andado em nossa caminhada? Será que estamos preocupados com os problemas, as dificuldades, as lutas? O que tem tirado o nosso sono, a nossa paz e o nosso foco? Ei, vamos caminhar olhando somente para Jesus e vamos à palavra de Deus. Jesus anda por cima do mar. Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 33. Veja. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Viu que história maravilhosa? Nessa história real e verdadeira, Jesus ele nos dá alguns exemplos muito importantes. Ele nos dá ensinamentos muito importantes. E vamos aprender com Jesus nesse momento. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Onde Jesus estava, geralmente tinha uma grande multidão à sua volta. E enquanto ele estava ali, despedindo a multidão, ele deu uma ordem aos discípulos. Ordem esta que os discípulos logo trataram em obedecer.
pegaram o barco e seguiram. Foram para a outra banda. Logo depois que o Senhor Jesus despediu a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. Jesus subiu ao monte para orar à parte. E quando Jesus subiu ao monte para orar, ele subiu o monte para conversar com o Pai, para dialogar com o Pai. E aqui ele nos dá uma lição, que mesmo tendo muitas pessoas à nossa volta, devemos tirar um tempo exclusivo para conversar com o Pai, para dialogar com Deus. Claro, no nosso dia a dia temos muitas lutas, muitas batalhas, é uma correria tremenda, vai, vem, resolve uma coisa, outra, mas devemos tirar um tempo para conversar com Deus. Jesus fez isso, ele despediu a multidão e tirou um tempo para conversar com Deus, para dialogar com Deus, para orar. E nesse momento que ele tirou para orar, ele foi orar num canto onde ele podia ficar a sós com Deus, em paz, só ele e o Pai e ele. E assim o fez. E chegada já a tarde, estava ele ali só. Jesus estava ali no monte, conversando com Deus, dialogando com Deus. E ele nos ensina que devemos tirar um tempo para dialogar com Deus. E quando tiramos esse tempo, muitas vezes tiramos um tempo para orar no culto ou para orar em casa com a família, mas devemos tirar um tempo exclusivo para Deus, onde devemos orar a pessoa e Deus, Deus e a pessoa. Devemos orar a Deus naquele momento e lá nos colocar totalmente ao dispor de Deus. Devemos nos derramar, nos jogar, nos entregar ao Senhor, nos jogar aos pés do Senhor, sabe, nos derramar na presença de Deus. Precisamos entregar toda a nossa causa e situação nas mãos do Senhor. Aquilo que não podemos falar com Deus quando estamos na igreja, no templo, aquilo que não podemos falar com Deus quando estamos orando com alguém, um irmão, um amigo, uma pessoa da família, podemos agora, naquele momento que está você e Deus, você, falar para Deus. Fala para Deus tudo o que você está passando, sentindo, vivendo. Tenha aquele diálogo com Deus como se você estivesse dialogando com o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. Na verdade, ele é o seu melhor, o melhor do melhor amigo. E a melhor coisa que tem neste mundo é conversar com Deus, é dialogar com Deus. Sim, não existe melhor neste mundo do que nós tirarmos um tempo para conversar com Deus. Então tira um tempinho para dialogar com Deus. Você vai amar. É muito bom. Enquanto isso, o barco, ele estava sendo tangido pelas ondas, porque o vento era contrário.
e as águas levaram aquele barco lá para o meio do mar. E já à tarde, lá por volta da 4ª vigília da noite, de repente Jesus vai ao encontro dos discípulos que estão no barco. E quando Jesus vai ao encontro dos discípulos que estão no barco e estão lá no meio do mar, Jesus vai agora por cima da água. Porque Jesus é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Foi Ele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele tem todo o poder nas suas mãos. E como o mar é mais uma das suas maravilhosas criações, ele foi por cima do mar ao encontro dos discípulos. Porém, quando os discípulos o viram vindo em sua direção por cima do mar, os discípulos se assustaram, tiveram medo e logo gritaram: é um fantasma. Os discípulos ficaram com muito medo e gritaram: é um fantasma. Jesus, vendo aquele alvoroço, vendo os discípulos assustados, logo disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Jesus foi se aproximando. Porém, Pedro, por sua vez, como sempre, ele sempre conversou com o Mestre, ele sempre estava conversando com Jesus. Aí ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus, ele respondeu claro e com todo o poder: vem. Pedro então desceu do barco e foi ao encontro de Jesus, andando por cima das águas. Mas aconteceu algo. Aconteceu que Pedro, sentindo o vento forte que soprava de um lado para o outro, Pedro teve medo. E quando Pedro teve medo, ele começou a afundar. Ele começou a ir para o fundo do mar. Mas logo que ele começou a afundar, Pedro gritou e disse: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Logo que ele clamou: Senhor, salva-me, Jesus estirou a sua mão e o salvou. E quando subiram para o barco, logo se acalmou o vento, ficou tudo tranquilo. Ei, Jesus está no seu barco? Ei, você está olhando para quem? Como você está caminhando? Quando Pedro desceu do barco, enquanto ele estava olhando para Jesus e confiando em Jesus, ele estava podendo andar em cima da água. Mas logo que ele sentiu o vento assoprar e teve medo,
ele começou a afundar. Pedro começou a afundar. Na vida, na nossa caminhada, quando olhamos para os problemas, quando olhamos para as dificuldades, quando olhamos para as lutas, quando olhamos para aquilo que tira a nossa paz e nos tormenta, tiramos o foco de Jesus e logo começamos a afundar no problema, afundar na dificuldade, afundar no tormento, afundar em tudo aquilo que nos leva para o fundo do abismo. Mas Pedro, quando começou a afundar, logo gritou, logo clamou, logo pediu: Senhor, salva-me. E Jesus o salvou. Que você, meu irmão e minha irmã, ao perceber que mudamos nosso foco e de repente ao olharmos para os problemas e começarmos a afundar, que nós venhamos, meu irmão e minha irmã, clamar a Jesus para nos salvar. E com certeza Jesus nos dará a sua salvação. Jesus, ele vai nos restituir. Jesus, ele vai nos levantar e nos ajudar a entrar no barco. E quando entramos no barco com Jesus, agora tudo se acalma. Fica tudo tranquilo. Olha que maravilha. Fica tudo tranquilo. Porque Jesus cuida daquele que nele crê e confia. Jesus abençoa. Jesus, ele tem poder para resolver as minhas e as tuas causas. Jesus tem poder para resolver as minhas e as tuas necessidades. Olhemos somente para Jesus. E já deu certo. Glória a Deus. E quando entraram no barco, que tudo se acalmou, tudo ficou tranquilo, tudo estava bem, aí aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, sim, adoraram a Jesus, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! Não vamos deixar o medo, a dúvida, a luta, o problema, a dificuldade nos atingir para depois adorarmos ao Senhor. Não. Vamos adorar o Senhor antes. Vamos adorar o Senhor sempre. Vamos caminhar adorando a Deus na beleza da sua santidade. E já deu certo. Porque Ele cuida de mim e de você. Adore a Deus na beleza da sua santidade, antes que a dificuldade chegue. E quando a dificuldade chegar, olha para Jesus e segue em frente, olhando para Jesus, que Jesus vai te ajudar a resolver a tua dificuldade, a suprir a tua necessidade. Deus vai cuidar de você. Mas continue caminhando, olhando para Jesus, focando em Jesus. Não tire o teu foco do Senhor. E já deu certo na tua vida. Amém?
Um abraço e a paz do Senhor Jesus.